Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que todos estejam bem, de saúde, todo mundo aí e nas suas famílias também, porque parece que estamos com um cenário que vai melhorar um pouco essa situação da pandemia, mas ainda os patamares estão altíssimos, né? E além do que, acho que todo mundo já conheceu alguém, ou que já teve, ou que conhece alguém que já teve, e sabe que não é brincadeira. Tem gente que é assintomático, né? Tem gente que é assintomático, fica numa boa, quando é atingido pelo vírus, mas tem gente que sofre muito. Eu mesmo tenho um amigo que até já faz o quê? Pelo menos um mês que ele teve, e ele disse que a respiração dele está muito ruim. Por outro lado, o meu irmão pegou também, lá em Ribeirão Preto, mas ele já está. Demorou umas 2 semanas, mas já está melhor, mas agora ele é mais jovem, né? Então, tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar todo mundo, né? Então, boa noite, Felipe. Boa noite. Então, por favor, se cuidem ao máximo, usem a máscara, né? Vão tentar evitar, né, festas, gente, tá uma festa, aliás, né? Impressionante, as pessoas parece que esqueceram dessa situação. No fim de semana, muita gente nas praias, mas mais que isso, em todo lugar eu ouvia festa, sabe? Assim, estou ouvindo música, gente cantando, que é uma benção, é uma alegria, mas não é o momento, não sei. Eu fico preocupado. Não sabe aquela coisa de pai, né? Pai sempre fica preocupado com essas coisas. Muito bem. Boa noite, Filipão. Beleza aí? Acho que você está sem microfone, né? Beleza. Então, nós vamos começar a unidade 2 da nossa disciplina de legislação empresarial aplicada, dentro daquela ideia, visão geral dos principais tópicos. Então, por exemplo, eu acho que foi muito interessante, muito importante aquela discussão dos tipos de sociedade que existem, porque a gente tem que começar a entender, né, como funcionam as empresas, né, esse tipo de coisa. Agora nós vamos começar um tema que é importante tanto para nós como administradores. Aliás, antes que eu esqueça, parabéns pelo Dia do Administrador para vocês. Vocês sabiam que hoje é o Dia do Administrador de Empresas? Existe o Dia do Administrador de Empresas. Parabéns, vocês estão a caminho, não é isso? Logo, logo vocês são. Tem que começar já a Isso. se engrenar. Parabéns. Parabéns. Tá? Eu sou engenheiro, gente. Infelizmente, eu não posso compartilhar, mas desejo a vocês muito sucesso, muitas realizações, que vocês sejam administradores de muito sucesso e, mais de tudo, que sejam felizes. Tá bom? Não tem coisa mais legal do que você escolher bem sua carreira, escolher uma coisa que você seja feliz fazendo. Tá bom? Muito bem. Ninguém fala comigo, só o Mariano, né? Eu dou parabéns, ninguém liga mais para mim. Muito triste isso. Muito Estou aqui, triste. professor. Obrigado. Quem que tá aí? Quem que falou? É Ô, o Felipe, Felipe. você tá bom, Felipe? Tudo em paz? Tô bom. Tudo em Então paz. tá bom. Meus queridos, eu já recebi alguns trabalhos, o Mariano me acabou de perguntar, e sim, temos até amanhã para ganhar 500 pontos na moleza. Tá certo? Como? Nós apresentamos na aula passada aqui essas 9 sociedades que estão aqui na apresentação. Todo mundo está vendo a apresentação, não é isso? Está todo mundo aí? Tá vendo? Sim, sim, professor. Beleza, Sim. beleza. Obrigado, obrigado, Bia. Então, tem 9 tipos de sociedade, escolham 4. Pesquisa assim na internet um pouco mais, eu gostaria de ver alguma coisa mais a fundo, e faz um resumo de cada uma delas e explica as diferenças que você vê entre elas também, tá certo? Com as suas palavras. Quero ver, eu não ligo a mínima de ver erro de português, eu quero ver seu esforço que você leu, entendeu e mandou, beleza? E até amanhã. Até amanhã. Até a hora que termina o baile da Cinderela. Que hora que termina o baile da Cinderela?
Ninguém viu Cinderela. Sapatinho de cristal. Que horas? É chato, Bom, né? professor, eu acho que é meia-noite. Obrigado por me deixar totalmente solitário, Felipe. Né? Puxa vida, ninguém fala comigo. Né? Vamos lá, gente, vamos lá, vamos bagunçar um pouco aí. Eu sei que é online, mas vamos bagunçar um pouco, vamos agitar, que senão todo mundo dorme, até eu, tá? Então, assim, Professor, boa amanhã. noite. Boa noite, Lucas. É o Lucas, tudo Então, bem? eu sim, graças a Deus, Lucas. Tudo ótimo, tudo ótimo. Professor, sobre o baile, Manda. eu acho que ele termina só na segunda-feira, hein? Hum? Eu acho que o baile termina só na segunda, No pra baile dar um termina na tempinho segunda. extra, sabe? Entendi. Mas sabe qual é o lance? É que senão vai quebrar o sapatinho de cristal da Cinderela, entendeu? Então, não vai rolar até segunda, mano. Tem que ser até amanhã, tá? Tá bom, Eu, eu acho que é eu por isso. entendo. Se eu pudesse, eu dava, mas é que eu tenho prazos para cumprir também, tá bom? Então, amanhã. Aí, assim, às vezes, eu não sei se vocês lembram da disciplina no semestre passado, às vezes tinha, assim, tinha prazos, e aí depois eu conseguia, ó, aquela atividade, alguém me passava, claro que a gente tem coordenação, tem tudo, ó, aquela atividade pode passar até para tal dia. Aí eu vou avisar vocês, olha, consegui mais uns dias, beleza? Por enquanto eu não tenho essa informação. Tá legal? Por isso que eu estou falando. Amanhã até a meia-noite no baile do Lucas. Tá certo? Já não é mais da Cinderela, agora é o baile do Lucas. Tá bom? Então, amanhã até meia-noite eu estou esperando o trabalho de vocês. É coisa simples, não precisa escrever 10 páginas, umas 7, tá bom? Tô brincando, tô brincando. 2, 3, né? Por favor, tá? Eu quero ver esforço, eu quero ver que leu, entendeu e soube se expressar. Entenda o objetivo do trabalho. Você leu, pesquisou, leu e está conseguindo escrever a respeito do assunto, tá bom? E escrever 2 páginas bem escritas, às vezes é melhor do que ficar escrevendo 10 com um monte de Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar. Eu não gosto disso. Eu quero ver vocês no trabalho, entendeu? E sempre lembrando, não tá com dificuldade para ter acesso ao computador, alguma coisa, faz no caderno. Faz no caderno, bonitinho. Não esquece de identificar com o seu nome, do que trabalho é, letra bacana. Aliás, eu tenho recebido coisas muito legais. Quem mandou no caderno, muito. E tira uma foto, veja se ela está dando para ler, né? Tira uma foto se ela não está desfocada. Sabe como é a máquina de celular? Eu sou o rei de tirar foto desfocada. Eu sou um horror para isso, tá? Tira a foto e me manda no e-mail. Ninguém vai perder ponto por isso. Quem tem acesso ao computador, quer mandar no Word, quer mandar, manda do jeito que quiser. Mas quem mandar no caderno não vai perder nota por causa disso. Isso eu posso garantir. Combinado, pessoal? Quero ouvir uns. Tudo bem, claro. Ok, Beleza, professor. professor? Vamos Pode lá, mais deixar, gente. professor. Me diga por que que o Jackson está Ok. quieto hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Cadê? Vitória, você falou ok já? Cadê você, Vitória? Cadê? Cadê as Beatrizes? Só uma falou, né? Quero ver todo mundo. Matheus Machado, MM, né? O Jackson tá quietão hoje. Não sei se ele está sem microfone, alguém me avisa aí, tá? Muito bem. Uma coisa importante, pessoal, porque tem muita gente aí procurando emprego. Olha, está começando hoje um evento aí da Anhanguera, que é lá na página, aqui, ó, tem esse. Eu vou colocar essa apresentação lá no AVA, mas anotem aqui já a apresentação, ó. Evento Conectando Talentos. Tá vendo ali, ó? Conectando Talentos. Aqui embaixo, ó, é Feira de Empregabilidade Online do canal Conecta. Deve ser entrando pelo canal Conecta da Anhanguera, tá certo? Não percam essa oportunidade, gente. Meus melhores alunos de segundo semestre não podem perder as oportunidades de emprego, tá bom? Ah, outra coisa também que eu vi é, como é o nome daquele canal? Universia. Universia tá tendo o negócio de ir para estágio de ADM e outras coisas, mas também ADM no Santander, tá certo? Então vejam lá também, beleza? Beleza, professor. Vamos lá, me ajudem.
Vocês tinham recebido essa mensagem do Conectando Talentos, pessoal? Professor, vou ser sincero que eu não vi, não. Eu também não vi, professor. Então, olha, na dúvida, eu pensei que vocês tinham recebido. Eu recebi, e aí eu conversei, foi com a Bia, né, Bia? Ela falou que achava que não tinha visto e tal, então eu peguei e inventei agora mesmo. Fiz essa página aqui agora há pouco. Tá legal? Anotem, divulguem, porque são 2 dias de fundamental, né? Vocês terem participação nisso aí, tá bom? Vamos lá, todo mundo participando, beleza? E quem sabe consegue emprego. Vai, ó, e dá um toque pra gente se conseguir, tá bom? Que a gente sempre gosta de ver os alunos com muito sucesso. E vocês vão ver, tanto quanto os que eu consigo ver em rede social, alguns que eu já vejo aí que tem LinkedIn, eu já faço convite, alguns já são meus amigos aí no LinkedIn, né? Contato no LinkedIn. E assim, eu fico muito feliz de ver alunos. Eu dou aula há uns 10 anos já, assim, direto. E a turma que eu comecei, eu acompanho. É muito bacana você ver as pessoas progredindo, formando família, fazendo viagens belíssimas. É isso que eu desejo para vocês. Vocês estão estudando, vocês estão ralando, é para ter um futuro melhor, tá certo? E vão ter, e vão ter. Porque vocês têm garra, vocês têm determinação para ir até o fim. Beleza? Bom, professor, você está falando demais, né? Vamos para aula. Muito bem. O tema de hoje não, né? O tema dessa unidade é levemente importante. É levemente importante. Por quê? Porque ele é importante para o administrador de empresas, né? Por quê? Porque ele lida com gente. Me fala uma empresa que não tem gente. Mesmo com inteligência artificial, isso não vai existir, gente. Tá? Uma empresa sem uma pessoa. Até porque precisa ter alguém para abrir, não sei, no futuro, não sei. Tanta coisa que a gente pensava no futuro que hoje já é muito mais avançada ainda, né? Mas, boa noite, Maria Daniele. É Maria Daniele ou Daniele? Então, Boa noite, professor. Pode, Daniele. só... Não, então é Dani, beleza? Pode ser? Pode ser, obrigada. Obrigado. Obrigado por responder, que eu estava no vazio. Então, veja bem, essa é importante para vocês como administrador, porque o administrador vai ter que lidar com a visão geral da empresa, mas para um empreendedor, e eu sei que nessa turma tem muita gente com desejo de ser empreendedor, eu me lembro dos trabalhos de planejamento estratégico que a gente fez ali, de análise SWOT e tal, que a gente fez, e eu vi muita coisa bacana, desde gente que está formando um grupo musical, né? O Gil, não é isso, Gil? Que tem um grupo musical, até gente que tem abrir loja, e olha, gente, coisas muito bacanas, e bolo também, a Lucy não está aí, mas ela estava falando de bolo, né? Então, são assim, é uma coisa fundamental para quer ser empreendedor, saber da legislação trabalhista, né? Como empreendedor, porque para evitar correr riscos é evidente que nós, como trabalhadores, temos interesse em saber nossos direitos e deveres. Nunca se esqueçam, não é só direito, tem dever também. O trabalhador tem muitos deveres também. Beleza? Então, eu acho que é muito importante a atenção de vocês nessa unidade, tá bom? Então, nós vamos falar de leis e normas aplicadas ao direito. A gente sempre faz uma visão histórica primeiro, né? E aí, então, vamos ver os temas, tá bom? Primeiro, como surgiu o direito ao trabalho? Ah, professor, sempre teve. Não, ao contrário. É relativamente recente na história da humanidade, até. Na história da humanidade, é, o direito trabalhista. Porque se a gente lembrar, né, teve muito tempo que teve os reinados, teve até a Idade Professor, Média. Agora o Jackson está com o microfone. Agora segura o homem, hein? Boa noite, Jackson. Então, o direito do trabalho professor, boa surgiu. noite. Boa noite, boa noite.
O Boa direito do noite, Bert. trabalho estava sem microfone, Jackson? Eu estou chegando no trabalho agora, tá? Mas estou Ah, ouvindo vocês. ótimo, obrigado, obrigado. E então, o, o direito do trabalho se estruturou, surgiu mesmo, quando surgiu o capitalismo industrial, a revolução industrial. Por quê? Porque vamos pensar, né, no campo, como que as pessoas trabalham? Qual horário? Não tinha isso, tá certo? As pessoas trabalhavam de sol a sol, como se fala, né? Amanhecia, começava a trabalhar, e aí, quando acabava a luz, aí a pessoa ia... Não existia um controle de horas, nada disso. Quando veio a Revolução Industrial, né, no século XVIII, o que acontece é que, assim, quiseram fazer também nas fábricas, né, quando foram criadas as fábricas, quiseram também fazer, começou com um esquema que já existia, né, de as pessoas trabalhando aliás, não tinham nem direito a salário, ou um salário de paupérrimo, né, trabalhavam jornadas absurdas. Eu tinha uma foto, vou tentar achar de novo, é impossível, mas assim, trabalhava homem, mulher, criança. Aliás, é interessante que no começo da Revolução Industrial trabalhava muita mulher e muita criança. Por quê? Porque ainda se queria que os homens trabalhassem no campo, para a produção ainda de alimentos, né? E imagina, trabalhavam mulheres, trabalhavam crianças. Então, essa foto que eu queria achar tinha um tear, mecânico ali, e um beliche do lado. E aí eram duas crianças. E aí que elas trabalhavam o dia todo e dormia do lado da máquina. Imagina isso. Comia ali mesmo e dormia do lado da máquina. E assim, acidentes de todo tipo, as pessoas perdendo partes dos membros, coisas terríveis, terríveis. E aliás, por que a preferência por mulher e criança? Porque os dedos eram mais delicados, porque a máquina, né, tinha algumas coisas para mexer lá que eram mais delicadas. Mas muitos problemas, muitos acidentes, tá? E também na mesma época teve assim, as mulheres iam trabalhar nas fábricas e as crianças ficavam sozinhas em casa, crianças pequenas. E tinham situações terríveis, incêndios, estupros, coisas assim. Procurem ver informações de como era a vida das pessoas na época aí na Inglaterra, que é coisa muito séria, tá? Então, havia uma grande exploração da mão de obra nesse momento. Não tinha nenhum tipo de regulamento, direito trabalhista. Então, essa coisa foi evoluindo, não foi fácil, foi com muita reivindicação, né? Então, o que acontece? É interessante essa expressão que aparece aqui, né? Oi, Suelen, chegou em casa? Ficou bem? Beleza. Então, a existência do trabalho livre, né, permitiu o surgimento, então, do que se chama trabalho subordinado. Então, olha o tema dessa, dessa transparência, né? Eu falo transparência ainda, slide, sei lá. Subordinação. O trabalho, né, para você ser reconhecido como um funcionário, um trabalhador de uma empresa, tá certo? Você tem alguns pontos que têm que ser cumpridos. O primeiro dele é subordinação. Fica parecendo é uma expressão estranha, né? Mas qual é a ideia? Para você ser um trabalhador, né? E o trabalho livre, o trabalhador, ele nessa situação jurídica, né? A subordinação é onde o trabalhador se obriga a seguir a, a forma de direção do empregador. Tá? Ou seja, tem que seguir as ordens que tem na empresa que você está trabalhando. Tá certo? Então, o trabalhador se obriga a seguir a forma de direção do empregador sobre o modo da realização da prestação de serviço que você está falando, né? Que você se propôs a fazer. Então, você se propôs a trabalhar naquela empresa, você está definindo qual horário que você vai trabalhar, de que forma você vai trabalhar, onde você vai trabalhar e outro tipo de algumas obrigações que estão combinadas entre você e o empregador. O empregador, vamos entender, não uma pessoa física, mas uma pessoa jurídica,
tá certo? A empresa que você vai trabalhar. Importante prestar atenção que, apesar de parecer uma coisa meio estranha, pô, você é obrigado a seguir e tal, tudo, mas se pensar bem, toda empresa que você chega, você tem o combinado, com que hora que você vai trabalhar, de que forma você vai trabalhar, qual é o seu trabalho, qual é a sua função, né? E você normalmente se está submetendo a alguém, nem que seja o dono da empresa, o presidente da empresa, a um diretor, a um gerente, a um chefe, né? Opa, alguém, a apresentação terminou. Alguém terminou minha apresentação, gente boa. Nossa, que maldade. Vamos lá abrir de novo, né? Apresentação da outra pessoa iniciou um compartilhamento. Muito bem, que não sei quem foi, mas tá bom. Vamos embora. Deixa eu ver se eu consigo recuperar. Bom, vou ter que carregar de novo. O que vocês estão vendo, gente? Estão vendo a mim? Só o senhor. Ah, eu lamento muito, gente. Leva abaixo opções que você ouviu em Vou ter que sair aqui, Ninho professor. falando? Ah, vai lá, Mariana. A filha é filha, mano. Vai lá. Não, fica aqui. É que só tá aparecendo o senhor, só não podia ficar aqui colocando a imagem aqui, né? Porque senão eu vou assustar aqui. Ah, isso, é muito feio. Concordo com você. Tá bom? Então, voltando, todo mundo tá de novo vendo a apresentação? Sim. Ó, aparecendo. então tá bom. Importante falar que a subordinação, que é se submeter a regras que você combinou com o empregador, é diferente da ideia de sujeição. Sujeição, né? Que é uma relação que existia nas relações escravistas e serviços, servos, né? Na Idade Média não tinham direitos. Eles não tinham salário, não tinha nada. Eles trabalhavam para atender o nobre ou a pessoa que ele estava se sujeitando. E escravos a gente já sabe como é, né? Não tinha opção nenhuma. Então, a subordinação é diferente de sujeição. A sujeição pressupõe falta de liberdade pessoal. Então, o que acontece? Eu não vou trabalhar lá, não. Você vai, porque se você não for, você vai levar umas chicotadas, você vai ter castigo físico ou de outro tipo. O que acontece? Se eu não quiser trabalhar amanhã, se você não quiser trabalhar amanhã, você não vai receber, você vai ter uma série de outros problemas. Mas obrigado você não é. É um trabalho livre o seu. Tá certo? Pressupõe subordinação? Sim, tá? Então, veja que essa sujeição é falta de liberdade pessoal. E quando começa a ter as fábricas, né, você começa a ter a subordinação. Você escolhe onde vai trabalhar e de que forma vai trabalhar, vai combinar, né? Claro que tem muitas vezes a gente tem que se sujeitar a algumas coisas, mas não a essa falta de liberdade, né? Então, o que acontece? A gente gostaria, às vezes, de ter, sei lá, poder. Eu, por exemplo, sempre gostei de entrar mais cedo para poder sair mais cedo, porque evita trânsito na entrada e trânsito na saída. Mas, por exemplo, eu trabalho mais na área comercial. A área comercial você tem que estar trabalhando na hora que o cliente precisa. E aí, o que você vai fazer? Ah, não vou atender o cliente? Claro que vou, né? Primeiro que eu preciso fazer negócios com o cliente, então eu tenho que estar lá quando ele precisa. E segundo, porque eu preciso do trabalho, preciso do emprego, não é isso? Tá? Então, existe então o princípio da subordinação, perfeito? Os direitos do trabalho, o direito do trabalho no Brasil, né? Oficialmente, tá? Ele tem como data marcada a década de 40, quando teve a consolidação do direito do trabalho, né, que é a famosa CLT, tá? Mas é importante deixar claro que não significa que não existia nenhuma figura de direito trabalhista. Existia sim. As várias categorias trabalhistas iam formando, assim, junto aos trabalhadores, alguns acordos, mas eram acordos bem segmentados. Então, era um acordo do trabalhador
da indústria têxtil da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, eles iam formando alguns acordos, né? E aí o que acontece? Isso tinha muita variação e não existia uma legislação que atendia a todos. A primeira legislação realmente federal, uma coisa que buscava atender a todos os funcionários, a todos os trabalhadores, inclusive trabalhadores rurais, tá certo? Foi na década de 40, com Getúlio Vargas, que em 43 promulgou a CLT, né? A Consolidação das Leis do Trabalho, chamava, em 1943. Não pense que foi simples, não, houve muita pressão das indústrias ou da classe patronal, vamos colocar assim, para mudanças, mas foi promulgado, com alterações ou não, em 1943. Não foi um decreto presidencial, fala assim, Getúlio Vargas fez, não. O governo fez, propôs e foi aprovado no Senado, foi aprovado no Congresso, né, como uma legislação normal. E tá? Os principais... e aí, bom, aí vamos evoluir na história. Aí a Constituição Federal de 88, né, que aí eu já estava aí, não, né? Hoje eu ouvi de um amigo que eu não estava na Arca, mas eu ajudei a fazer isso, que depois que a Arca chegou, eu já estava trabalhando lá, né? Dizem, de tão velho que eu sou. Eu achei muito triste isso. Mas em 88, sim, eu já estava, aliás, já estava bem grandinho, né? E a Constituição Federal de 88 positivou diversos direitos trabalhistas. Por exemplo, não sei se vocês sabiam que o 13º e as férias são constitucionais, não é CLT. Estão na Constituição de 88, é um direito básico do trabalhador, tá? Férias e 13º, quando você, estão pensando em mudar, esquece, isso aí não muda porque é Constituição. E aí ele positivou diversos direitos trabalhistas já conquistados e avançou no sentido de garantir direitos básicos, que seja um mínimo para uma existência mínima, ou seja, por exemplo, a existência de um salário mínimo também está na Constituição de 88 e a sua evolução, mas está desde de 88. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nos principais direitos que estão nesse quadro aqui, tá? Esses são os principais direitos do trabalhador. O que é o abono salarial? Né? O abono salarial, tá? É o nosso famoso o abono salarial é um benefício que você ganha complementando o 13º salário, férias, mas aí você tem direito à carteira de trabalho, que agora tem até a versão digital, estava vendo aí outro dia para celular. Então, o que acontece? Você tem direito a ter o registro em carteira. Se tiver um acidente, você tem 15 dias. Preste atenção nisso, que a gente vai falar mais para frente, mas se você tem um acidente, 15 dias a empresa, né, que você esteja afastado, a empresa paga e depois disso você vai estar no INSS, férias remuneradas, tá? Aliás, o abono salarial é isso, né? São os 30% em cima das férias. Férias remuneradas. Por quê? Porque um trabalhador PJ, que a gente já estava discutindo na aula passada, mas um trabalhador PJ, né, uma pessoa que tem um contrato de prestação de serviço com outra, a gente está discutindo, mas se vocês tiverem dúvida, então o que é quando eu falar PJ? A pessoa que não tem um regime, um emprego ou através da carteira de trabalho. Ele presta um serviço, é um contrato entre ele e você abre uma empresa e a sua empresa está prestando serviço para outra. Não existe nenhuma vinculação às leis trabalhistas. E isso, você perde com isso, né? Você pode até ganhar mais dinheiro, mas você tem, por exemplo, férias remuneradas? Não tem. Então, se você parar de trabalhar, você para de ganhar. A não ser que você combine alguma coisa com o seu empregador, tá? Mas, normalmente, para de trabalhar, não ganha. Só quem é CLT, a princípio, né? Falta justificada, você tem um motivo para faltar, e aí continua recebendo, aquele dia você não perde. Pensão por morte, sim. Se você está com CLT, né, você tem direito à aposentadoria e
A pensão por morte. Seu cônjuge, sua esposa vai ter direito a uma pensão por morte. Infelizmente, todos nós vamos morrer. Quer dizer, a princípio, né? Eu não sei. Ainda não morri, não sei dizer. Né? Brincadeira. Licença maternidade. Então, todo mundo sabe que no Brasil antes eram 3, agora são 4 meses. Existem algumas empresas que estão fazendo 6 meses, elas têm um benefício fiscal, elas pagam menos impostos, tá, para poder ter esse benefício. Seguro-desemprego. Quem está desempregado tem direito a... São 3 meses, né, de seguro-desemprego. Eu nunca peguei isso aqui, tá? Mas isso aqui é um benefício que é bem da Constituição de 88, tá? Aviso prévio, então o que acontece? Se você está sendo demitido, você recebe 30 dias, se você não vai mais trabalhar, ou você tem 30 dias que você está sabendo que você vai ser demitido, você sai mais cedo e está recebendo seu salário, mas já sabe que vai ser demitido. O aviso prévio é assim. É muito raro atualmente, eu não sei de nenhum caso, de alguém que tenha feito o aviso prévio tradicional, que é onde você pode sair 2 horas mais cedo para procurar um emprego. Não sei se algum de vocês já fez. Adicional noturno, quem trabalha à noite tem um valor, mesmo para a mesma função, tem um valor mais alto de salário e um período de horário, a gente vai falar com detalhes disso. Auxílio creche, enquanto a criança, uma pessoa, uma mulher, eu acho que é só para o sexo feminino, recebe auxílio creche, não sei se o marido também. Fundo de garantia, nós vamos discutir isso aqui com detalhes, tá? Como que você pode pegar, quando que você pode pegar o fundo, né? Isso está tendo muita variação. Aliás, preste atenção que tem muita gente que tem direito ao saque emergencial do fundo de garantia. Minha esposa não sabia, tá? E aí é um valor bacana, 1.000 e poucos reais. Não sei se vocês já pegaram, hein? Fiquem atentos. Entrem no FGTS. Aliás, é melhor entrar no aplicativo FGTS que tem para o celular. É a melhor maneira de saber sobre esse pagamento de uma parcela emergencial do fundo de garantia. Tá? Alguém sabia disso? Não sabia disso? Obrigado pela resposta. Horas extras, quem trabalha no nosso, vocês vão ver Eu claramente que o sabia, horário. professor, eu sabia que como eu tô desempregado também, então eu tô recebendo auxílio Isso. emergencial e eu também vou receber esse mês o auxílio emergencial FGTS, Do né? fundo, né? Ajuda, né, mano? Isso. Ajuda, né? Ajuda demais. E parece que eles vão continuar liberando, viu? E tem um saque aniversário também, professor, que eles liberam, né? Eu tô nessa dúvida se eu vou fazer esse saque aniversário ou se eu deixo quieto. Bom, não sei. Vamos ver. Então, muito obrigado, viu, Felipe? Hora extra, então, a gente tem hora, a gente trabalha, o nosso período pela lei é de 8 horas de trabalho. Acima disso, você deve receber horas extras. A gente vai ver também que existem acordos sindicais e convenções sindicais que você pode trabalhar com banco de horas, salário família. É um pouquinho, é uma graninha mínima, né? Mas é uma graninha que você recebe aí quem tem filhos e tal. 13º salário, opa, esse é sagrado, está na Constituição, né? Então, ao fim do ano, a gente recebe um salário a mais, vale transporte. Essa é uma lei relativamente recente, tá? Que as pessoas que para ir trabalhar e para voltar, o trabalhador recebe isso como um direito, né? O, o empregador é que paga isso aí, também paga com alguns benefícios, né? Flexibilização do trabalho, tá certo? Então, o que acontece? Vocês já devem ter visto muitos artigos falando dizendo que a CLT é muito dura, que é muito pesado para o empregador contratar um funcionário dessa forma. E, de fato, gente, não é brincadeira, não. Contratar um funcionário CLT está virando quase uma ostentação. Imagina que para cada 100 reais que você paga para um funcionário, ele custa para o empregador mais de 200. Se tiver ticket restaurante, né, ou vale-refeição, aliás, ticket restaurante é coisa velha, né? O vale-refeição, ele chega a custar
240 para cada 100 reais, mais de 240 reais. Não sei se alguém trabalha com benefício, DP, esse tipo de coisa aí, e pode confirmar isso que eu estou falando, tá? Aí o que acontece? Está se falando de que a flexibilização dos direitos trabalhistas parte de um princípio que teria que avançar, porque ele seria muito paternalista, ele trata muito o funcionário como se fosse alguém que não sabe lutar pelos seus direitos, não sabe ir atrás do que, né? Precisa ter uma lei que cuide de cada detalhinho, né? E seria, então, no caso, tratar o trabalhador como hipossuficiente. O que é isso? Uma pessoa que não tem condições nem técnicas, ou seja, não tem conhecimento técnico, não tem condições econômicas e sociais, digamos assim, eu não gosto nem dessa expressão social, né, condição social, mas não tem informação, né, para se defender. Hoje, eu diria que a maioria das pessoas está mais apta para negociar o seu contrato de trabalho, mas não quer dizer que a lei, ter uma lei que defenda, não é uma coisa importante, tá certo? Porque eu, como já disse, eu já tive que trabalhar aí na minha área, é muito difícil você trabalhar como CLT na área comercial, né? Graças a Deus, aí a Anhanguera trabalha muito direitinho com relação à contratação e eu sou CLT na Anhanguera, ótimo, agradeço, né? E aí o que acontece? Ele está se falando aqui que essa flexibilização permite adequar as cláusulas de contrato de trabalho às especificidades da empresa. Eu vou explicar para vocês. Não sei se vocês lembram que há coisa de 2 anos atrás, eu acho que fez 2 anos esse ano, teve uma reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, que nós vamos falar sobre ela diz claramente que o trabalhador negociar com o empregador ou o que o sindicato negociar com a empresa tem um valor mais forte do que a própria legislação. Algumas coisas não se mexem, 13º, férias, né? Esse tipo de coisa não se mexe. Mas detalhes, por exemplo, como o horário de trabalho, né? Como essa questão do banco de horas que eu falei, em vez de você receber hora extra, receber com banco de horas, isso é uma negociação que realmente existe uma flexibilização, tá certo? Então, é nesse sentido que está falando aí de flexibilização, porque está falando dessa reforma trabalhista que teve há pouco tempo, relativamente pouco tempo, para as leis do Brasil, realmente pouco tempo, tá? Muito bem. O que é direito do trabalho, tá? Direito do trabalho, então, é um conjunto de... E aí, eu não vou ficar muito no juridiquês, que isso aí é coisa para o meu filho, tá? Ele que é advogado e tal, mas qual é a ideia? Princípios e regras jurídicas que regem a prestação do trabalho subordinado ou de similares. Aí é que o bicho pega. Porque se você trabalha como um trabalhador CLT, mas você não está registrado, o que você pode fazer? Fazer uma reclamação trabalhista. Mas cuidado, que isso aí está delicado hoje em dia, tá? Se você assinou um contrato com a CPJ e depois vai querer ir atrás dos seus direitos, cuidado, não falei que não dá, tá certo? Não falei que não dá, mas tome cuidado, porque se você tem algum tipo de acordo ou coisa desse tipo e o empregador for lá e se defender, você paga os custos do advogado do empregador. Cuidado, tá? Então, a ideia seria o meio de uma tutela do trabalho. É isso que está se falando, né? Que, pô, você precisa ser tutelado. Você é um trabalhador, sabe os seus direitos, mas é essa a ideia. O direito do trabalho tem essa ideia da tutela do trabalho, né? O direito do trabalho, então, que são princípios, regras, institutos jurídicos que regulam a relação de emprego e outras relações de trabalho que são normatizadas. Cuidado, cuidado, direito do trabalho. Tanto que, assim, antes o direito trabalhista era um negócio que tinha muita procura, os escritórios de direito trabalhistas eram muito procurados, as delegacias de trabalho eram muito procuradas e hoje diminuiu muito por conta dessa reforma. A gente vai discutir ela mais a fundo, tá bom? Muito bem. Agora vamos discutir uma questão do direito do trabalho. Ela envolve sempre duas visões.
direito individual, que é o direito do trabalhador como indivíduo, tá certo? Mas como um trabalhador indivíduo, e direito coletivo. Por quê? Porque os trabalhadores, aliás, isso vem desde lá quando os trabalhadores começaram a se organizar e criar sindicatos ou organizações equivalentes que defendam os direitos do trabalhador. Porque o que acontece? Um trabalhador sozinho, ele não consegue exercer alguns pontos mais importantes do que ele gostaria, às vezes, de se afirmar, mas se de repente ele está em grupo, se ele age de uma forma coletiva, ele tem melhores condições para negociar, tá bom? Tem a questão da greve, por exemplo, né? Então, o direito Professor, individual... Pois não. sobre essa questão, eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão da corrupção nos sindicatos, porque, olha, eu já trabalhei com políticos, aliás, já negociei com políticos e também já falei com sindicalista e, viu, a coisa lá é feia, cara. Tem sindicato, pelo amor de Deus. Ô, Então, Jackson. essa questão... Pode falar. Tá me ouvindo? Professor, tá me ouvindo? Pois é, tô. A rede tá meio ruinzinha aqui, não sei se é a minha rede. Bom, essa hora da noite é meio brabo. Mas vocês estão me ouvindo? Por favor, Jackson, você pode continuar, por favor? Você estava Então, falando que você negociou, né? Com tem, sindicatos, com políticos. então, tem muita corrupção também envolvida. Não sei como está hoje, mas na minha época tinha muito sindicato corrupto, presidente de sindicato corrupto, né, e em alguns sindicatos, verdadeiros bandidos dirigindo sindicatos. Não sei como está hoje. Pois é, meu cara. Na verdade, eu não posso negar que numa série de situações, né, no Brasil a corrupção infelizmente aparece de forma muito marcante, né? A gente tem que entender que isso está errado e que isso tem que ser uma exceção, não tem que ser uma regra. Então, eu acho que tanto para discutir direito individual como direito coletivo, para falar de sindicatos, eu vou falar de uma forma ideal, eu vou falar do que o que eles deveriam fazer e do que eles deveriam estar atuando com relação a defender os direitos dos trabalhadores. E eu considero que a gente tem que evoluir, por isso que, aliás, eu acho bacana ter uma disciplina como essa, por quê? Porque cada um de vocês como trabalhador, não vai se deixar se sujeitar a esse tipo de situação. Mas é muito duro. No Brasil, a gente está encontrando o tempo todo esse tipo de situação, né? Onde tem algumas coisas de corrupção. É muito triste. Eu, sinceramente, fico muito desanimado, às vezes, com o nosso país. Mas, isso é minha visão, tá? Por quê? Porque a gente vai vendo algumas coisas evoluírem com... Eu gosto muito de uma expressão que minha esposa usa, né? A gente vê no Brasil as coisas evoluírem a passos de formiga e sem vontade, né? Como diz o Lulu Santos, né? Então, vamos pensar de maneira positiva e que a gente vai evoluir, até porque vocês vão ser trabalhadores bem informados e que vão saber se defender desse tipo de situação, se Deus quiser. Mas voltando então, você entendeu, Jackson? Existe essa corrupção em vários setores que a gente sabe da vida, né? Nossa, infelizmente existe, mas eu vejo uma tendência de evolução e de que isso aí vai diminuir. Espero em Deus, tá bom? O que é o Que bom. direito individual, tá? Se Deus quiser, né? Então, o direito individual, então, o que acontece? Obrigado. É o conjunto de normas que considera o trabalhador e o empregado no seu relacionamento, individualmente. Então, o que acontece? É uma relação contratual, CLT é um contrato também, tá certo? É um contrato de trabalho, quando está na carteira de trabalho ali, anotado, aquilo é um contrato de trabalho, que é um contrato de trabalho individual. Eu, João Carlos Ledo, estou, né, fazendo aqui, através do meu registro, né, eu estou fazendo o quê?
aceitando as condições que estão colocadas, eu como trabalhador individual, para trabalhar na empresa X, por exemplo, na empresa Anhanguera, tá certo? Então, aí está determinado direitinho qual vai ser minha função, qual é o meu salário, qual é meu horário, qual é a forma do meu trabalho, e isso é colocado em termos individuais. Então, isso é um direito individual meu e eu gosto sempre de citar, também está claro, o meu dever. Quais são a minha relação de subordinação, por exemplo, né? A quem eu estou subordinado, qual é o tipo de atividade que eu vou fazer, né? E direito coletivo. O que é o direito coletivo? Aí sim, com, com a empresa que eu trabalho e vai representar os trabalhadores. Eu mesmo não tenho acesso, não conheço ninguém do sindicato que esteja envolvido, tá certo? Mas eu acho que é uma relação importante, sem dúvida, tá certo? Sem dúvida. Então, o direito coletivo, então, são relações coletivas entre empregados e empregadores. Então, não é uma pessoa só, é um grupo de trabalhadores organizados. Pode tanto estar fazendo isso de forma com uma entidade sindical, como também como um grupo de trabalhadores organizados da empresa. Tanto que a gente vai ver a diferença entre acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Convenção, né, é entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal. E acordo é entre o sindicato e um grupo de empresas, tá? Então, normalmente você vai ver que os trabalhadores, né, vão estar nesse formato de sindicato que é tradicional, tá certo? Embora que existem grupos internos nas empresas. E aí tem a discussão com direto entre o sindicato das empresas e o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos trabalhadores com uma empresa ou com várias empresas, criando normas e condições de trabalho. Não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, quem tem plano de saúde, isso não está na CLT, tá certo? Isso não está em lugar nenhum. Isso é um direito coletivo, isso é uma conquista dos sindicatos para os trabalhadores. Isso é uma coisa, vocês sabem, não sei se vocês sabiam disso, tá? É a questão, por exemplo, do benefício refeição, aí né? Vale refeição, também é acordo coletivo, tá certo? Algumas empresas podem dar como um benefício, é evidente que podem, mas a conquista em geral é através de sindicatos e de acordos também, tá? Então, é importante isso, né? A gente entender que a convenção coletiva, aí, ó, que até está falando aqui, o que é convenção coletiva, o que é acordo coletivo, dissídio, a gente vai falar mais para frente, mas entendam, convenção coletiva, sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal. O que é o sindicato patronal? As empresas do mesmo segmento se unem para também ganhar força na negociação. Direito legítimo, tá certo? O que é um acordo coletivo? Sindicato dos trabalhadores negociando não com o sindicato patronal, mas com uma empresa ou com um grupo de empresas que não está reunida num sindicato patronal, tá certo? Dissídio, nós vamos ver mais para frente. Mas quando não tem acordo entre o sindicato e o sindicato o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas, tá certo? Aí entra a figura de um juiz do trabalho para decidir, né? Dissídio é isso, para decidir o né? Quando não tem um acordo, o juiz vem a público para decidir, vai ouvir as partes, decidir de que forma trabalhar. Também pode acontecer um dissídio no acordo coletivo, tá? Beleza, meu povo? Alguém acordado ainda? Beleza, professor. Tá certo. Pessoal, eu só vou voltar aqui, beleza? Nós vamos falar mais um pouco, nós vamos fazer mais a aula 2, tá? Mas eu vou querer, porque agora nós estamos aí com mais gente que entrou posteriormente. Muito obrigado pela presença de todos, tá certo? Mas eu gostaria de falar
de novo, sobre o trabalho que vale 500 pontos que eu propus semana passada, tá certo? E que tem que ser entregue até amanhã, no meu e-mail. Tá aqui o e-mail. Professor, posso mandar também no AVA? Posso mandar pelo AVA? Pode. É que a questão é que o meu e-mail eu tenho acesso o tempo todo. Então, normalmente, quando eu recebo um trabalho do aluno no e-mail, eu respondo rapidamente, ó, recebi, muito obrigado, né? No AVA, eu não tenho acesso o tempo todo. Não é, por exemplo, eu não consigo acessar o AVA com facilidade do meu celular, tá certo? Então, eu pediria, se for, pode mandar no AVA? Poder, pode. Mas eu recomendo que mande nesse e-mail, porque eu vou ter um acesso mais fácil, tá certo? E consigo responder mais rápido também, tá bom? Trabalho. Qual é o trabalho, professor? Aula passada, nós vimos 9 tipos de sociedades empresariais, que seguem aqui abaixo, tá certo? Qual é o trabalho? Escolham 4 tipos de sociedade que você achou mais interessante ou que você achou que, que quer falar sobre ela. Pesquisa, não veja só o meu material, porque se eu ver a mesma coisa que eu escrevi no trabalho, gente, não vai receber os 500 pontos. Que não bem, o trabalho é de até 500 pontos. Se o trabalho valer 100, eu vou dar 100. O trabalho vale zero, eu não gostaria. Detesto dar zero. Mas a gente tem que dar, né? De vez em quando. Putz, uma coisa que me deixa triste é dar zero, mas faz parte. Eu fico feliz com 10. Opa, vamos dar os 500 pontos. Beleza, fico feliz. Tá certo? Escolha 4 tipos de sociedade. Pesquisa no meu material, mas pesquisa também na internet, pesquisa em livros, sei lá. Pesquisa sobre essas 4 sociedades que você escolheu. Escreve um resumo com as suas palavras. Um resumo sobre cada um dos 4 tipos e as suas diferenças, com as suas palavras. E me manda até amanhã. Eu só tenho autorização para dar esses 500 pontos atualmente até amanhã. Tá certo? Então, por favor, me mandem até amanhã, né? Quem não tem acesso a computador ou tem dificuldade de acesso ao computador, não tem problema. Faz no caderno, bonitinho, caprichado, letra bacana, né? O mesmo trabalho, faz no caderno e aí se identifica, né? Identifica o trabalho também, tira uma foto e manda a foto pelo celular, né? Mandar foto para o meu e-mail. Ninguém perde ponto por fazer dessa forma. Absolutamente não. É importante, eu fico mais preocupado em receber o trabalho. Se veio no caderno, para mim não faz diferença nenhuma. Quem fez também quem fez no Word, fez no computador, beleza, também é bom, tá certo? Mas, por favor, mandem até amanhã, pode fazer no caderno, pode fazer no computador, mandem até amanhã, quem tira a foto, prestar atenção para que a foto esteja bem focada, que senão eu não consigo ler, tá bom? Porque eu leio e avalio da mesma forma que se tivesse feito de outro jeito, combinado? Meu amigo Gil, é o Gilvásio? Quando aparece Gil, é o Gilvásio? Alguém sabe me dizer? Porque eu acho que ele está sem É ele mesmo, microfone. é Gildásio, já que eu estava de Ótimo, isso. perdi a Hoje, conexão e parei de poder ouvir sua aula. beleza. Prazer te falar. Eu acho que é a primeira vez que falo com você, meu brother. Muito Não, já se prazer. fala às vezes. Ah, tá bom. Eu só não sei que instrumento que você toca na sua banda. Isso que eu tô querendo saber. A gente inventa alguns, mas não toco nada, não. Ah, para com isso. Quem não toca nada sou eu. Muito bem. Você entendeu a questão do trabalho, Gil? Esse daí eu já te enviei ontem. Isso. É verdade, tá? Eu até já Sim, respondi para você também, não foi? Recebido. eu não vi, eu não Ah, tive tempo. recebi. Tá, mandei sim. Tá bom? Mandei ontem à noite, acho que era Isso. da noite. Mandou Ontem sim, mandou. ficamos tentando conexão para ver a aula do professor ontem, mas acho que pouca gente conseguiu. A colega, a Sueli, até que falou com ele para criar um grupo, mas acho que ele não se disponibilizou. Não, a Suelen tinha falado mesmo, mas eu não sabia que vocês vocês não estão conseguindo entrar no link do AVA para assistir minha aula gravada? Não era na sua. Eu falar de ontem, né? Ah, O outro professor, acho que é André. tá. A sua tá tudo Ali- certo.
Entendi. Não, tá tudo certo, não. Você tocou num ponto muito importante, a Suelen está aqui com a gente, deixa eu ver. Está aqui. Eu só queria dizer para vocês, a Suelen me entrou em contato comigo e propôs de fazer um grupo de WhatsApp para a gente ter discussão sobre nossa aula aqui. E eu gostaria de falar em público, não sei se ela comentou com todos vocês, mas eu estou falando aqui em público e até o Felipe acho que está sabendo também, mas eu não estou podendo fazer esse grupo agora, porque se é para fazer um grupo é para atender rápido, para ter condição de discutir com vocês. E eu, nesse momento, não acho que eu não vou ter condição de atender com vocês. Então, esse e-mail que está aqui na tela, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas. Claro que vocês vão ver que na minha assinatura tem meu telefone, precisa mandar, manda uma mensagem, claro, mas para o grupo eu não me sinto estruturado para atender direito vocês, então peço desculpas, tá bom? E aí, então, só prosseguindo, então, o trabalho é até amanhã, mandem nesse e-mail ou no AVA, tá certo? E eu gostaria de saber se alguém viu a aula ao vivo, se está entrando direitinho a gravação, se está funcionando. Alguém viu? Felipe, você chegou a ver? Alguém viu? Não consegui acessar, professor. Quem está falando comigo? Suelen? É isso. Tá bom, Suelen. E ficou boa a gravação? Dá para acompanhar direitinho? Sim. Tá ótimo, então. Muito obrigado, Suelen. Muito obrigado. Pessoal, então... Professor, você também, diga. tá? Fica sossegado que o áudio está perfeito, a gravação está ok, e se tiver algum problema eu passo para você também, tá bom? Sim, sempre fiquem à vontade para falar qualquer problema para mim. Vocês veem que o Felipe tinha reportado que eu não tinha conseguido. Eu refiz a aula sozinho, né? Gravei, até coloquei mais informações e tal, e disponibilizei as duas. Quando apareceram as duas, eu coloquei as duas, não tem problema. O importante para mim é vocês terem informação e não terem dúvidas. Mas, qualquer dúvida, mandem no e-mail, fiquem à vontade, tá bom? Ou fala com meu amigo Filipão aqui, que é o nosso líder da turma, não é isso? Então, por favor, também. Obrigado, aliás, Felipe, já te falo antecipando. Isso aí, pessoal, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem estar perguntando, mandando alguma mensagem para mim, que assim que eu estiver disponível, eu vou encaminhar na dúvida de vocês para a professora Flávia e a minha vice Suelen também está aqui para me ajudar, porque às vezes a gente trabalha, a gente acaba, né, exato, tendo total está disposto, sim, né, disponível, aliás, disposto nem necessitar, mas a gente não está disponível para, né, toda hora, infelizmente, mas qualquer dúvida, qualquer dificuldade de entrar no AVA, qualquer dificuldade de acessar o link para aula online, vocês me mandem mensagem, tirem suas dúvidas que eu vou estar encaminhando para a professora Flávia, tá bom? Mas, do professor João Carlos, fiquem à vontade para mandar aqui no meu e-mail, eu sempre estou com acesso a ele, tá bom? Muito bem. E só para finalizar agora que essa conversa aqui no meio, está tendo hoje e amanhã, aqui no canal Conecta, tá? Um evento sobre empregabilidade, empregos, gente, emprego. Coisa que não interessa para ninguém, né? Tá todo mundo tranquilo. O, o Mariano, por exemplo, está querendo escolher que lancha ele vai comprar o ano que vem, porque já fica uma lancha 2 anos de uso, né, Mariano? É muito tempo, né? Então, assim, é bacana isso. Mas para quem estiver preocupado com emprego, alguma coisa assim, esse evento é bacana, tá? Para estágios, para parcerias. Agora tem parcerias muito fortes, muito boas, tá bom? Participem aí desse evento, entrem nele. Ele é virtual, tá? Tudo bem? Não sei se vocês Professor, receberam aviso. nesse evento aí, você consegue ver vagas? É isso ou eles te dão uma informação? Não, eu acho que tem até assim, tem acesso para algum desses parceiros, né? Desses parceiros aí que está falando aí do canal Conecta, tá certo? Então, entendi. eu mesmo não tenho detalhes, mas quando eu vi isso aqui, parece que nem todos receberam. Então, por favor, entrem lá e vejam, porque isso aqui é foco para o aluno, tá certo? O canal Conecta é Sim. procurar
a empregabilidade, é procurar oportunidades para o aluno, tá bom? Beleza, gente? Vamos agora para a nossa próxima unidade. Nós vamos, principalmente nessa trabalhista aqui, eu vou colocar algumas coisas a mais, tá certo? Então, nós vamos aqui, vou carregar a aula 2. Só um instante, povo. Só um instante. Procurar meu computador. Todo mundo está vendo a apresentação? Sim. Sim, professor. Beleza, muito obrigado. Muito bem. E aí nós vamos discutir exatamente quais são os requisitos que tornam uma relação de emprego, né? E que na verdade, o que é isso? É discutir que tipos de contrato de trabalho que a gente tem. Então, agora nós vamos nos aprofundar nos temas que a gente começou a falar na primeira unidade. Beleza? Muito bem. Uma relação de emprego. Alguém aí é casado? Alguém é casado? Ninguém Eu é não, professor. casado? Sou sim, eu sou o Gildásio aqui, Ô, O Gildásio, Gil. você é casado, meu mano. Não posso ficar sozinho, que eu não sou bobo. Não, eu entendo. Não dá para ficar só. Tá certo, tá certo. Me diga uma coisa, a apresentação sumiu para vocês? Meu. Eita, o que está acontecendo? Sim. Que coisa, né? Te falar para você, viu? Te falar para você. Que estranho isso. Não tá... Hoje está tendo um monte de novidade, a rede está meio estranha. Pois é, Gildásio. Então, o que eu estava falando? Na relação de casamento, que é um contrato, vamos lembrar disso, né? É um contrato. Quando a gente casa, a gente assina um contrato, né, de relação de matrimônio, que não deixa de ser um contrato legal, como é também um contrato de trabalho, tá certo? Mas o que acontece? O que pressupõe um contrato de casamento? Olha só que interessante. Tem relações aí com o contrato de trabalho. Ó, uma relação de emprego. Relação jurídica que pressupõe a existência de pelo menos duas pessoas. Opa, no casamento também são duas pessoas, né? E de uma norma jurídica que vai reger essa relação. Também no casamento. Olha que interessante. Toda relação jurídica demanda também a presença de um objeto, ou seja, um dever e obrigação. Todo contrato, na verdade, tem isso das partes, das obrigações e dos deveres, né? E dos direitos também, tá certo? Então, note bem, isso aqui é toda a relação jurídica que tem um contrato que envolve mais pessoas, então elas vão ter um objeto, ou seja, no casamento, a relação de um casamento. Na relação de trabalho, o objeto do trabalho. Nós vamos discutir isso, mas o que é? O que você está sendo contratado para fazer e o que é que o empregador está dizendo que vai te dar em troca do seu trabalho, tá certo? Então, o que acontece? Existem discussões, isso é vender a minha força de trabalho. Ué, graças a Deus, graças a Deus. Trabalhar e vender a força do seu trabalho, bom, né? A gente trabalha de graça para tanta gente, tá? Então, a relação de trabalho é uma relação, então, que tem um objeto, você vai estar claro os seus deveres e as obrigações das partes, tá bom? Então, quais são os 5? Isso aqui é importante prestar atenção, tá? Peço para vocês darem uma atenção nisso. 5 elementos, tá?
5 elementos. Ó, a Suelen tinha saído, eu até parei, porque isso é importante. 5 elementos fático-jurídicos, mas na verdade, 5 elementos que definem juridicamente, né, que criam um fato jurídico, é isso que quer dizer. Essas expressões de direito são maravilhosas, né? Fático-jurídicos, tá? A ideia é, são fatos jurídicos que compõem uma relação de emprego. Por que eu falo que é importante você prestar atenção nisso? Porque eu estava falando exatamente que tem muita gente que ainda não sabe que essa relação existe dessa forma e entra, por exemplo, com uma reclamação trabalhista e pode dizer, olha, eu estava trabalhando lá. Cuidado, cuidado. Se informe. A pessoa bem informada não entra em fria, tá certo? Então, quais são os fatos jurídicos que tem que estar presentes numa relação de emprego, tá certo? Todos esses requisitos têm que estar presentes, todos, não alguns. Primeiro, prestação de trabalho por uma pessoa física a um tomador qualquer, a um empregador, um tomador quer dizer, uma pessoa que vai fazer uso do seu trabalho. Não existe contrato entre pessoas jurídicas, a gente estava falando disso. É só entre pessoas físicas. Então, eu, João Carlos Silva de Leto, CPF, lembra que a gente falou disso na outra aula? CPF 080, estou sendo contratado pela empresa tal que tem um CNPJ. Então, prestação de trabalho é por uma pessoa física prestando serviço para uma pessoa jurídica. Professor, tem o trabalho da pessoa física para outra pessoa física? Sim. Sim. Eu, como pessoa física, posso contratar um trabalhador também como pessoa física. Onde acontece isso, por exemplo? No serviço doméstico, que eu posso estar registrando o funcionário que trabalha na minha casa, sempre lembrando, a pessoa só tem direito a ser considerado um trabalhador doméstico com uma relação de trabalho desse tipo a partir de mais de 3 dias de trabalho. Vocês prestem atenção nisso. Tá certo? Então, a relação de trabalho entre o trabalhador que vai prestar o serviço tem que ser pessoa física. O contratante pode ser tanto uma empresa, um CNPJ, como pode ser também outra pessoa física. Beleza? Mas quem vai prestar o trabalho tem que ser pessoa física. Entendido aí, pessoal? Sim. Beleza, obrigado, Sueli. Obrigado. Não, mas agora eu quero agitar. Vamos lá. Dani, você entendeu, Dani? Daniele? Bom, a Daniele não pôde responder. Eu acho que ela está sem microfone ou está entrando de novo. Então, essa é a primeira e a mais importante definição para definir quem é a pessoa que está CLT, do que hoje está se falando muito, que chama PJ, da pessoa que trabalha com contrato, prestação de serviço com contrato. É delicado, tá? Porque as pessoas confundem isso. Se tiver um contrato... Oi, Daniele, você não conseguiu falar aquela hora, não foi? A conexão caiu. Eu vi. Tá ótimo. Tá ótimo. Muito obrigado. Então, isso é importante porque se você foi trabalhar com uma empresa e a empresa propôs, olha, vamos fazer uma relação PJ, significa que você tem que formar uma empresa. Ou MEI, ou ME, a gente vai falar disso, tá? Uma microempresa ou microempresa individual, mas você tem que ter uma empresa formada para poder ser contratado. A contratação de você como pessoa física para prestar um serviço, né, que seja presente mais de 2 dias, mais de 3 dias, tal, isso implica numa relação de prestação uma relação de prestação de trabalho, tá certo? E aí sim, você tem direito a ser registrado, tá
Então, veja que isso é muito importante saber, até para não entrar numa reclamação indevida, mas também para saber dos seus direitos. Opa, se ele está me contratando como pessoa física, eu estou vindo mais de 2 vezes por semana, eu tenho direito. A gente vai ver mais outro tipo de contrato de trabalho, tá? Fiquem tranquilos que tem o contrato intermitente, que esse, aliás, é bem recente, é da reforma trabalhista, tá? Então, prestação de pessoa física, prestação efetuada com pessoalidade. O que é isso? Eu contratei, vamos ver, contratei a Vitória. Oi, Vitória, tudo bem? Não rolou. Tá. Oi, Vitória. Tudo bem, Vitória? Oi, Tá me ouvindo? do 5 eu tô sim. Tá ótimo. Então, imagina o seguinte, a Vitória foi numa empresa, tá certo? Foi lá, fez tudo direitinho, CLT, fez seu contrato, mas na hora de trabalhar, ela foi uma semana e aí depois ela mandou uma irmã dela para trabalhar lá para fazer esse trabalho. Pode? Pode fazer isso? Não pode. Quem está sendo contratado é a pessoa. Não é só questão de pessoa física de CPF, não. Eu contratei aquela pessoa porque ela tem as competências que eu preciso. Então, note bem, eu não estou contratando uma função. Então, se eu contratei o professor João Carlos, tem que ser o professor João Carlos. Ah, mas tem outro cara que ele conhece que é muito bom. Não pode. Não pode. Quem está contratado tem que prestar o serviço com pessoalidade, tá certo? Porque você pode até chamar alguém para comprar, mas assim, a responsabilidade é desta pessoa, tá certo? Por quê? Porque eu entrevistei, eu fiz todo um processo de seleção, eu contratei esse funcionário e ele não pode trocar. É contra a lei isso, tá? É pessoalidade. Pessoa física, ou seja, tem que ter, juridicamente, a pessoa vai se documentar com CRG, CPF, beleza. Pessoalidade, eu contratei aquela pessoa, é ela que tem que prestar o serviço, tá certo? O trabalho tem que ser efetuado sem eventualidade, ou seja, tem que haver um período certo de trabalho. Então, 5 dias por semana, né? No mínimo 3, dizem, né? Mas a gente vai, como eu disse, a gente vai falar sobre um caso novo da legislação, que é o que se chama de contrato. Eu usei a expressão agora, me fugiu, olha só. Intermitente, que que você vai alguns dias diferentes. Mas, de qualquer forma, tipicamente é sem eventualidade. Ou seja, se eu estou te contratando, é para você ir todo dia de trabalho para ir lá e trabalhar. Ah, o meu trabalho é no comércio. Comércio tem um tipo de contagem de tempo, né? A semana, acho que é 5 dias de trabalho e 1 de folga, ou 6 de trabalho e 1 de folga. Tem gente que trabalha 5 dias e tem 2 dias de folga, e aí vai. Tem gente que trabalha no período de 12 por 36, nós vamos discutir isso. Tá? Agora já é legal isso, antes era meio discutível. Então, pessoa física, beleza? CPF, RG, é essa pessoa que está sendo contratada. E é ela, pessoalidade, é ela com suas características, com suas competências. Sem eventualidade, ou seja, não é, eu venho hoje, depois eu vou ver quando venho. Não, você tem um período de trabalho que está sendo contratado, consta do seu contrato de trabalho, no seu registro. E o trabalho tem que ser feito sobre subordinação. Já discutimos isso, mas vamos falar de novo. Você está sujeito às ordens de alguém que vai te chefiar, nem que seja o dono da empresa, mas você está subordinado a cumprir ordens e cumprir o que foi combinado, né? É evidente que ninguém está falando para se sujeitar a qualquer coisa. A gente já falou, é diferente de se sujeitar, que a gente falou que é da relação de escravo, por exemplo, ou de servo. Não é o caso. Você escolheu estar nesse emprego, você discutiu o que você vai fazer e a quem você vai responder sobre isso. Isso é subordinação.
tá certo? E não se esqueça, você se subordina a alguém, porque alguém te contratou. Por isso que eu falei que a pessoa física pode ser contratada por uma pessoa física, sim, mas, de qualquer forma, existe a subordinação. O que essa pessoa física combinou e você vai ter que trabalhar com ela sob as ordens dela, tá certo? Ah, e aqui tem uma coisa importante, o quinto, o 5. Prestação de trabalho efetuada com onerosidade. Alguém sabe o que é onerosidade? Você recebe para trabalhar. Você vai ter um pagamento pelo serviço. Então, se você prestou um serviço para uma ONG e estava lá escrito que você não recebe esse contrato de trabalho, né, um trabalho voluntário, qualquer coisa, isso não é um contrato de trabalho, porque não tem onerosidade. Se você está trabalhando recebendo, aí sim é um contrato de trabalho, que tem que ter essas 5 coisas ao mesmo tempo. Pessoa física, já entendemos. Pessoalidade, eu contratei não só essa pessoa com seus documentos, mas eu contratei ela como pessoa, com seus talentos, com sua competência, né, para exercer esse trabalho que foi combinado, porque ele tem a formação que eu quero. Sem eventualidade. Exceções nós vamos discutir, mas sem eventualidade. Ele tem que prestar esse serviço todos os períodos que foi combinado no contrato. Subordinação, eu estou sujeito às ordens de alguém, evidente, conforme a lei, né? Sem excessos, né? Sem nenhum tipo de assédio ou coisa do tipo. Isso não é permitido. Mas você está sujeito às ordens de uma pessoa no seu trabalho. E, finalmente, onerosidade. Você tem que receber pelo seu trabalho. Tá certo? Esses são os requisitos presentes numa relação jurídica de trabalho. Tem esses 5, você está numa relação jurídica de trabalho. Tá certo? Para quê? Para que você seja reconhecido como empregado e numa relação de emprego. Vínculo empregatício. E aí, sim, se você não tem registro de trabalho, você tem direito a entrar com uma reclamação trabalhista. Por quê? Você vai ter que provar que você tem esses 5 pontos. O seu advogado vai ter que provar, né? Beleza, meu povo? Todo mundo quietinho? Tá? Então, a relação de emprego pela lei está aqui, o artigo 2º da CLT. Tá vendo lá, 1943? Isso aqui é lá da CLT, tá certo? Considera-se empregador a empresa individual, olha lá que eu falei, pode ser a pessoa física, ou coletivo, uma pessoa que tem, né, mais empregados. Então, o empregador, ele contrata alguém assumindo os riscos da atividade econômica, tá? E vamos detalhar isso. Mas, primeiro, ele está assumindo os riscos da atividade econômica e admite, ou seja, ele está contratando alguém, a salaria tem que pagar onerosidade, a gente já falou disso, e dirige a prestação pessoal de serviço, ou seja, aqui está falando da submissão, né? Ou seja, subordinação, aliás, não é submissão, subordinação, me desculpem, dirige a prestação, ou seja, alguém está dirigindo o que você vai ter que fazer, né? E essa prestação de serviço é pessoal, aquela pessoalidade. Eu contratei você. Contratei João Carlos, não contratei o irmão do João Carlos, a esposa do João Carlos, filho do João Carlos, não tem o mesmo nome, mas não contratei ele. Perfeito? Pessoal, deixa eu explicar esse assumindo os riscos da atividade econômica, tá? Por quê? Porque tem a ver até nesse período de pandemia. Quando eu estou contratando alguém, eu admito alguém, eu me comprometo a salariar o trabalho dele. Eu vou pagar salário pela prestação de serviço dele. Putz, mas a empresa não está bem, eu não estou recebendo dos clientes, e aí, cara, eu não tenho dinheiro. Cara, você tem que pagar o salário para o seu funcionário. Se ele está trabalhando, você tem que pagar. Independente de que se a sua empresa está indo bem ou indo mal. Se você contratou alguém, você tem que pagar. Por isso que existem
quando a atividade econômica cai, é usual que, infelizmente, as pessoas demitam. Por quê? Porque enquanto a pessoa estiver trabalhando, eu tenho que pagar, é a lei que manda, tá certo? Então, assumindo os riscos da atividade econômica, é isso. Quando a empresa vai bem, e aí eu tenho até dinheiro, estou lucro, beleza, mas quando a empresa está mal, não importa, eu tenho que pagar os salários do meu funcionário. É direito do funcionário, independente de como vai a empresa. Por que que eu falei da pandemia? Houve uma alteração nesse formato. O que acontece? Por conta da pandemia, uma série de empresas entraram em problemas grandes de risco econômico e o governo permitiu que essa empresa reduzisse os salários do funcionário e reduzisse também o período de trabalho. Não sei se alguém está nesse formato que reduziu o salário, reduziu o tempo, ou alguma coisa desse tipo. Alguém está trabalhando assim? Alguém teve redução salarial? Não, professor, graças a Deus, não teve essa. Não passei por isso. Alguém? Ninguém? Não. Tá, joia. Obrigado, ô Mariano. Alguém teve? Bom, ninguém quer falar comigo. Obrigado, Mariano. Não me deixou sozinho. Muito obrigado. Bom, não é. Sei, eu falo meio brincando, mas assim, quando você está na sala de aula, eu estou olhando os olhos, estou vendo, entenderam? Não, não entenderam, é melhor explicar melhor, ou fazer talvez uma pergunta direta para alguém. Aqui eu não consigo ver vocês, né? É meio difícil. Então, desculpa se fica às vezes essas situações, tá? Não estou querendo constranger ninguém, por favor, tá? Então, foi uma exceção, abriu-se uma exceção. Tanto que tem uma discussão muito grande sobre isso. Pô, nunca teve isso no Brasil. Sim, abriu-se uma exceção de você poder reduzir o período de trabalho e reduzir o salário. Mas o importante foi que muita gente conseguiu manter o seu emprego. Meu irmão, por exemplo, teve uma redução de 30% no salário e para conseguir manter o emprego. E ele agradece a Deus. Claro, teve que apertar o cinto, teve que mudar uma série de coisas. Tá certo? O artigo 3º considera-se empregado. Opa, somos nós. Né? Empregado. Toda pessoa física, olha lá, física, pessoa física aqui que nós estamos falando aqui, que ela tem que se identificar como pessoa física, CPF, RG, pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual, ou seja, tem como é que é a expressão que a gente usou ali atrás? Vamos voltar. Não tem eventualidade, né? Então, então, a pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, existe um vínculo, existe um horário de trabalho, né? A um empregador, ou seja, alguém está te empregando, pessoa física ou jurídica, não importa, e sob a dependência desse, ou seja, esse empregador é que está sendo responsável e eu tenho que me submeter às ordens dele, sob a dependência e mediante salário, ou seja, está dito claramente, se eu estou fazendo trabalho como pessoa física, não é eventual, eu estou sob a dependência, sob as ordens dele, e eu estou, então, merecedor, eu devo receber salário, mediante salário, é direito. E esse é direito constitucional também, tá? Muito bem, meninos. E aí? Vamos falar do trabalho PJ. Que é o trabalho PJ? Eu tenho que abrir uma empresa, porque essa empresa vai ter um CNPJ, é a identificação de uma empresa, Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, tá? Na prática, é possível que o empregador ou o tomador de serviço exija que o trabalhador crie uma empresa, uma pessoa jurídica, para atuar como prestador de serviço. Aqui existe uma questão importante nesse texto. Na prática, é possível que que o empregador ou tomador de serviços exija que o trabalhador crie uma empresa. Veja bem, ele exige, se você quiser trabalhar para esse cara, se ele exigir, você pode se sujeitar. Mas não quer dizer
que você precisa prestar serviço só para esse cara. Você pode procurar para trabalhar com outras pessoas. Você tem essa liberdade, você não é obrigado. Tá? Mas, se você viu aquela empresa, o cara mostrou o trabalho, falou o salário, mas falou, ó, para trabalhar aqui, você tem que ser PJ. E você se interessou por esse trabalho e topou trabalhar com você vai ter que, então, aí sim, abrir uma empresa para isso. Então, aí diz, se isso ocorrer, não estamos mais diante de uma relação de emprego. Por quê? Porque relação de emprego é o trabalhador pessoa física. Nós vamos estar numa relação uma relação cível, que é entre duas pessoas jurídicas, tá? Cível, uma relação não é de trabalho, é uma relação cível entre duas empresas que não é acobertada pelo direito do trabalho. Nós vamos estar vendo, então, um contrato entre uma empresa, uma pessoa jurídica, uma empresa prestando serviço para outra empresa. É uma relação de prestação de serviço entre duas empresas. Não é acobertada pelo direito, coberta, né? Eu não gosto dessa expressão acobertada. Não é coberta pelo direito do trabalho. Então, você assinou o contrato, você abriu uma pessoa jurídica, estava prestando serviço com pessoa jurídica, emitia a nota, isso é importante, emitia a nota para receber, você não estava trabalhando numa relação de trabalhador e empregador. Você está, assim, numa relação de prestação de serviço de empresa para empresa. Entendeu, pessoal? Isso é importante, tá? Oh, home office está na moda, home office. Está na moda não, é uma necessidade. Algumas pessoas estão trabalhando como home office e não é uma opção não, tá? Alguém está trabalhando home office aqui dos meus queridos alunos? Beatriz Bueno, Beatriz Vieira, Felipe. O Felipe não, o Felipe já tinha comentado, né, Felipe? Você está trabalhando na empresa mesmo, né? Fernando Martins, o Jackson. Alguém está home Tô office? trabalhando intercalado. Tô trabalhando intercalado. Né? Tá, entendi, Jackson. Lucas, está trabalhando home office? Daniele, Mariano, Matheus, Suelen. Professor, eu trabalhei só 2 meses, depois agora eu tô voltando presencial normal agora, tá? Tá certo. Tá tendo uma série de empresas que está realmente voltando para o presencial. Tem bastante. Eu trabalho na Brigadeiro Faria Lima, Sim, bastante empresa ali já tem, já. já os Voltando. restaurantes já estão ficando mais cheios e tal. E esperemos que em breve sejamos autorizados a nos ver pessoalmente aí também Com para certeza. fazer nossa aula, né? Com Mas desde que certeza. seja com segurança para todo mundo, né? Para todo mundo, É para isso. vocês e para nós, né? E aí o que acontece? Muitas empresas estão já, a empresa do meu filho já definiu que ela não vai mais voltar presencial todos os dias. Elas vão ser 2 ou 3 vezes por semana presencial só. Por quê? Porque tem empresas que sentiram que dá para manter a produtividade da pessoa trabalhando home office. A pessoa não precisa pegar ônibus, não precisa pegar condução, a empresa não precisa pagar vale transporte, vale refeição, não sei se existe isso. A empresa que no home office ela paga vale refeição, alguém. Mariano, você nesses 2 meses, você recebeu vale refeição? Nem VT, nem o Vale Refeição, nem o VR. Porque isso são obrigações que existem quando a pessoa está usando o transporte, quando está fazendo a alimentação fora Você de que se casa. locomover até a empresa, né? Exato. E aí o que acontece? Muitas empresas viram a vantagem disso, né? De É. a pessoa não ter que se deslocar, né? De casa para o trabalho, trabalho para casa. Por exemplo, a gente estava ouvindo, a nossa querida Suelen estava na condução agora há pouco, né, Suelen? Isso mesmo. Vinha do trabalho. Quanto tempo de condução do seu trabalho até em casa e de casa até o trabalho? Em média de 1h15. Quando Vamos não tem pensar em 50 uma, minutos. 1 hora e meia, né? Então são 3 horas por dia, né? Que ela perde na condução. Isso aí é bom para a empresa? Não é. É bom para a Suelen? Não é. Então tem muitas empresas que estão enxergando isso e vendo benefícios do home office. Mas a pergunta é: o home office, ele preenche os requisitos da lei?
Já respondo, tá? Porque aqui seria uma provocação, mas não, como hoje já está tendo muita gente trabalhando como home office, vamos deixar claro. Na reforma trabalhista que teve aí, ela define que é legal o trabalho home office, mas ele tem uma característica muito importante, e prestem atenção. Por quê? Porque também, de novo, você pode entrar com uma reclamação trabalhista porque fez home office e tal, e no home office, normalmente, a gente trabalha muito mais. Você tem direito né, na verdade, você deveria trabalhar às 8 horas normais, mas às vezes você acaba estendendo mais e tal. Prestem atenção, home office não tem direito à hora extra. Por quê? Porque se não tem gerenciamento de horário. Tem gente que fala, mas é o tempo que eu estou logado no computador, no sistema tal. Pela lei, não existe. Deixo bem claro já para vocês. Home office não tem hora extra. Então, prestem atenção no período que vocês estão trabalhando, tá? Prestem atenção no quem está no home office, que seja, né? No período que está trabalhando, porque você não tem direito à hora extra. Combinado? Mas é legal. É legal. Usando as tecnologias da informação e comunicação, é legal. Tá certo? O cara tá com um short cor-de-rosa bem estranho ali, né, gente? Muito bem. Bom, vai saber se o professor aqui também não tá, né? Esse é o segredo. Tá bom? Muito bem, meus queridos. Aqui, não, isso aqui tá, essa transparência é completamente errada. Completamente errado. Isso aqui eu não vou ficar discutindo agora. Meus queridos, para essa noite, eu gostaria então de fazer essa introdução à legislação trabalhista e já começar a discutir esses pontos. Combinado? Dúvidas? Por favor, quem tiver dúvida depois, fique à vontade para mandar um e-mail. Quer a aula vai estar, já deve estar hoje à noite, ou no máximo amanhã de manhã, já no AVA, para você assistir de novo, para tirar a dúvida que quiser, tá certo? Quem não pôde estar presente, pode assistir também remotamente. Mas, por favor, não esqueçam do nosso trabalhinho para amanhã, dia 10. É um trabalho simples, bacana e vale 500 pontos. Vocês lembram-se do mês passado, quanta gente bateu na trave para passar, às vezes por falta de uns pontinhos que nem esse. Tá? Teve aluno que faltou, não, acho que não foram com vocês, mas teve um aluno que teve que fazer a terceira prova por 40 pontos. Então, não bobeia, não. Façam esse trabalhinho, beleza? Muito obrigado, meus queridos. Estamos encerrando, então, por essa noite, tá bom? Uma boa noite. Fiquem com Deus. Se protejam, usem máscara. E Boa noite, professor. nos vemos Obrigado, hein? semana que vem, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada, professor. Descanso. Muito obrigado, Sueli. Você também, que chegou agora. Boa noite, Muito obrigado. professor. Boa noite, Beatriz. Boa noite, professor. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor. Boa noite. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Tá bom? Boa noite. Boa noite, Filipão.